Fala, aqui é o Eric do Responde Aí e hoje nós vamos bater um mega papo sobre série de Fourier e EDP. Vamos nessa? Então vamos lá. Cara, para começar aqui o nosso papo, eu vou mostrar para vocês um guia do que a gente vai conversar hoje. Ou seja, eu vou mostrar um raio-x do nosso papo. Cara, a gente vai começar aqui com uma rápida introdução, tá? Com alguns conceitos que talvez você já conheça, mas vale muito a pena a gente rever, tá? A gente vai usar esses conceitos ao longo do nosso aulão todo. Show! Depois a gente vai falar sobre ela, a série de Fourier e como descobre os seus coeficientes mágicos, ok? E por fim, a gente vai aqui para uma outra parte do nosso aulão, que são as EDPs. Mais especificamente, a gente vai tratar hoje de equação do calor, equação da onda e equação de Laplace. Legal? Então esse aí é o raio-x da nossa conversa de hoje. Tá bom, nessa rápida introdução, a primeira coisa que eu quero conversar com você são os tipos de funções. Existem várias classificações para as funções, tá? Mas a gente pode dividir as funções em função par ou função ímpar, ok? Existem algumas funções que não são nem par nem ímpar, mas basicamente a gente tem essas duas classificações aí, show? Então vem aqui comigo, vou te mostrar aqui na prática o que é uma função par e o que é uma função ímpar, ok? Olha esse exemplozinho aqui. Eu vou fazer para você o gráfico dessa função. Tá? A gente vem aqui, põe os nossos eixozinhos cartesianos, que todo mundo gosta. Olha eles aí, ó. Show? E o que a gente percebe? Quando o x é maior do que zero, ou seja, desse lado aqui, eu tenho a reta y igual a x. Quando eu estou desse lado aqui, eu tenho a reta y igual a menos x. Cara, sabe o que essa figura aí tem de especial? Olha só, quando eu tenho um certo ponto y aqui, tuk-tuk, traço aqui para os dois lados, eu obtenho o quê? Valores simétricos, ok? As funções pares são funções onde f de x é igual a f de menos x, ok? Ou seja, se eu tenho um ponto x aqui, a imagem desse ponto é igual à imagem do ponto simétrico. Legal? Essa é a condição para uma função ser chamada de função par. Agora, olha essa outra aqui. Quando x é maior do que zero, ela vale 1. Quando x é menor do que zero, ela vale menos 1. Ok? Então, olha só. Eu tenho um ponto x aqui e o simétrico dele do outro lado. Quando eu olho as imagens, ou seja, aqui no gráfico da função, eu percebo que elas são, na verdade, opostas, né? 1 e menos 1. Então, uma função ela é ímpar quando ela satisfaz essa condição aqui, tá bom? Então, sempre que a gente quiser ver se uma função é par, a gente usa essa condição aqui da esquerda, e quando quer ver se ela é ímpar, a gente usa essa condiçãozinha aqui da direita. Show de bola? Então, vamos seguir. Uma outra classificação que aparece sobre as funções é a classificação de função periódica, ok? E olha só esses três exemplos aqui de funções periódicas. Nossa, Eric, tudo torto. Pronto, rolou um terremoto aqui, mas já consertei. Olha só. O que é uma função periódica? O que você está vendo aí nesses três exemplos que acontece com eles, né? Você vê o quê? Uma repetição, ó, tá vendo? Função periódica é essa, é a função que a partir de um certo tamanho aqui no eixo x, ela começa a se repetir. E as funções periódicas, elas têm esse nome porque elas têm um período. O período é o seguinte, é o quanto no eixo x que eu tenho que andar a partir do qual ele começa a se repetir. Ficou difícil, Eric, o que é isso? Olha só, imagina que eu pego aqui o ponto menos π nesse gráfico. E aí eu vou seguir o gráfico, ó. Nada de repetir, nada de repetir, nada de repetir. E esse aqui, e esse aqui. Não é repetir, né? Por quê? Porque esse aqui, ó, começa a descer e aqui ele começa a subir. Então ainda não é um ponto igual. Então vai. Opa, aqui é o mesmo ponto, ó. Tá vendo?
aqui o gráfico começa a se repetir. Ou seja, esse desenho aqui, eu começo a repeti-lo para a direita e para a esquerda, ok? Então, o que é o período? O período é esse tamanhozinho aqui, ó, tá? Ele vai ser o nosso período. É ele, o período. Como é que eu posso calcular o período? Ué, ponto final menos o ponto inicial, ou seja, o período é 2π, ok? Mesma coisa aqui para o gráfico do cosseno. Pego esse ponto aqui, acompanho, acompanho, acompanho. Opa, aqui está subindo, então ainda não. Opa, exatamente esse ponto. Então aqui é o outro ponto. Então o período, ponto final, π sobre 2, menos o ponto inicial, menos 3π sobre 2, seja período de 2π, ok? E agora esse aqui. Começa aqui, por exemplo, tá? E aí eu o quê? Acompanho, 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 para... Opa, cheguei. Então o período é o quê? 2 menos 0, 2. Show! Mas o que acontece? Funções periódicas, existe um jeito matemático muito maneiro da gente escrever que uma função é periódica. É só a gente dizer, ela não se repete? Então eu vou falar que a minha imagem, num ponto x, é a mesma coisa que a imagem avançado do período. Por quê? Porque olha só, eu pego um ponto x qualquer, quando eu ando um período, eu acho um outro ponto que tem a mesma imagem, ok? Isso é a função ser periódica. Significa que o f de x é igual ao f de x mais o período, tá? Aqui no caso o período é 2π. Para essa última, ela também é periódica, mas ela é periódica com período 2, ok? Então tá aqui, ó, nosso número 2, tá? Então, esse é um jeito de você explicar, de você dizer que uma função é periódica. Show de bola? Tudo bem, Eric. Mas, e aí? E aí? Para que serve isso tudo? Cara, vai ser muito comum aqui na série de Fourier a gente fazer extensão de funções. Extensão de funções? O que é isso, Eric? O que é isso? Cara, olha só. Eu vou ter aqui uma função qualquer, tá? Tá aí desenhada para vocês. Opa, estou mostrando mais do que eu devia. Tá? Vai ter lá uma funçãozinha qualquer, f de x. E aí você vai ter que fazer uma extensão. Ou seja, tá vendo que ela vai daqui, de 0 até L? Eu vou querer fazer um desenho para o lado esquerdo, tá? Completar aqui o desenho para o lado esquerdo. Isso chama fazer a extensão. E aí eu posso fazer uma extensão do tipo par ou uma extensão do tipo ímpar, ok? Se eu faço uma extensão do tipo par, eu preciso o quê? Que seja simétrico aqui em relação ao eixo y, concorda? E se for ímpar, eu vou ter que fazer uma extensão que seja simétrica com relação à origem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter esses dois desenhinhos aqui, ó, que estão aparecendo aqui na sua tela. Legal? Olha só. Todo ponto que está aqui na direita, tá? Todo ponto x aqui na direita tem a mesma imagem que o ponto simétrico para esse lado esquerdo. Legal? E esse carinha aqui, todo ponto aqui no eixo x tem imagem inversa desses caras simétricos desse lado de cá, tá bom? É isso que eu quis dizer quando eu falo simetria em relação à origem, tá? Quer dizer, eu pego um carinha aqui, o correspondente está do outro lado. Show de bola? E por último, a gente pode pegar essas extensões, ó, e transformá-las em periódicas, ok? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho, na verdade, que pegar essa funçãozinha e ficar repetindo para a esquerda e repetindo, para a esquerda e para a direita. Show de bola? Mesma coisa essa daqui. Vou pegar essa funçãozinha, vou repetir para a direita, vou repetir para a esquerda, tá bom? Tornando periódica. E aí eu vou obter esses dois desenhinhos aqui. E aí a sua pergunta que pode estar ficando aí na sua mente Eric, tá bom, entendi o que é a extensão periódica, bonito, mas
como que eu faço a extensão periódica de uma função? Como estender as funções? Cara, eu vou te mostrar isso com esse exemplozinho aqui, tá bom? Olha só, a gente pode fazer extensão par ou extensão ímpar, show? E o que a gente já sabe? Que se for par, o f de x tem que ser igual ao f de menos x, e se for ímpar, o f de x é igual a menos o f de menos x. Tá? São essas duas coisinhas que eu pus aqui. Quando a gente tem essas funções assim, ó, que estão definidas por partes, a gente vai ter que analisar parte a parte, ok? Então vamos lá, vamos no primeiro intervalo aí, de 0 a 1. Eu não quero estender para o lado esquerdo, então eu vou pegar um intervalo simétrico, tá? De 0 a 1, ou seja, eu vou pegar, estou trabalhando aqui com o intervalo de menos 1 a 0, tá? De 0 a 1, a minha função vale 1, ok? Ou seja, eu quero que a minha função nesse intervalo, tá, tenha que ser o quê? F de menos x. Ou seja, nessa expressão aqui, onde tiver x, eu ponho menos x. Só que como não tem x em lugar nenhum, vai ficar f de x igual a 1. Tá? E aqui, o que vai acontecer? F de x é igual a quem? Menos f de menos x, ou seja, onde tiver x nesse cara aqui, eu vou pôr menos x. Só que não tem x nenhum, então vai ficar só 1, ou seja, menos 1. O que isso quer dizer? Que para a extensão par, no intervalo de menos 1 a 0, f de x continua sendo 1. E para a extensão ímpar, o f de x passa a ser menos 1, tá bom? É isso que quer dizer. E agora vamos analisar, então, o outro intervalo, tá? Ó, de novo, 1 a 2, qual que é o simétrico dele? De menos 2 a menos 1, tá? Só inverter e colocar o sinal de menos. De 1 a 2, de menos 2 a menos 1. Então, vamos lá. Coloco o meu f de x. E o meu f de x nesse intervalo tem que ser igual a quem? Ao f de menos x. Agora sim, ó, onde tem x, eu vou pôr o quê? Menos x. Ou seja, menos x, tá bom? E aqui, para fazer a extensão ímpar, minha f de x menos, esse menusinho aqui da fórmula, f de menos x, ou seja, onde tem x, eu ponho menos x, ok? E aí vai ficar o quê? Menos com menos vai dar f de x igual a x, ok? Então, resumindo, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com esses carinhas aqui. Vamos ver se está certo? Olha só, de menos 2 a menos 1, a minha f de x vale menos x, que é a informação que está aqui. De menos 1 a 0, ela vale 1. Só que de 0 a 1, ela também vale 1. Ou seja, de menos 1 a 1, ela vale 1. E depois, de 1 a 2, ela vale x, que é a informação aqui do enunciado. Legal? E aqui, ó, de menos 2 a menos 1, ela vale x, que é o que está aqui. De menos 1 a 0, ela vale menos 1, que é o que está aqui. De 0 a 1, vale 1, que é o que está aqui. E de 1 a 2, vale x. Tá? É assim que a gente estende as funções. E se você fizer os desenhos dessas duas funções, vocês vão ver que aqui há simetria em relação ao eixo x e aqui existe simetria em relação à origem, ok? Esse tracinho aqui esperto que eu coloquei, não se assuste, tá? É só porque normalmente a gente representa a função estendida como f barra, tá bom? Mas não é para se assustar, não. Vamos seguir. Sei que esse conceito é meio confuso, então a gente vai fazer outro exemplo aqui, tá bom? Então vamos nessa. Vamos estender essa função aí. Aí está o nosso par e o nosso ímpar. Vamos analisar o primeiro intervalo, ok? De 0 a 1, então vira menos 1 a 0. Para a função par, o que eu faço? O f de x tem que ser igual ao f de menos x. E aqui o que eu tenho? Eu tenho o exponencial de x. Então vai ficar o quê? Onde tem x, eu ponho menos x. Mesma coisa aqui, só que como a extensão é ímpar, fica menos f de menos x. Ou seja, exponencial de menos x. Ou seja, temos isso aqui. Para o outro intervalo, o que a gente vai ter é bem parecido. A diferença é o quê?
onde tem x vira menos x, ou seja, isso aqui é x ao quadrado, enquanto esse lado daqui é o que? Menos, ou seja, menos x ao quadrado. Okay? E se você fizer os esboços das duas extensões, você vai ver as simetrias, ok? Então, vamos nessa. Agora que você já sabe como estender as funções e o que significa uma extensão par, uma extensão ímpar, existem propriedades das extensões pares e ímpar, ok? E eu vou te mostrar aqui, ó. A primeira delas é que se eu tenho uma função par somada com uma função par, eu tenho uma função par. E ímpar com ímpar dá ímpar. Legal. Agora, par mais ímpar ou ímpar mais par pode ser qualquer coisa. Pode dar par, pode dar ímpar, pode não dar nenhum dos dois, tá bom? Então, eu só posso falar que par com par é par, ímpar com ímpar é ímpar, e o resto, a Deus eu entrego. Par vezes par ou ímpar vezes ímpar é par. É como se fosse aquela regrinha do mais e menos. Mais vezes mais dá mais, e menos vezes menos dá mais também, tá? Ou seja, par, par dá par, ímpar, ímpar dá par também. Ímpar, par ou par, ímpar é ímpar. Mesma coisa, ó, menos, mais, menos, é tudo menos, né? Então é tudo ímpar. Agora, essa daqui, ó, se eu tenho uma função par, e eu quero calcular a integral de menos a a, ou seja, no intervalo simétrico, pô, é bem tranquilo, porque eu posso trocar por duas vezes a integral de 0 até a da própria função, tá bom? E se a função é ímpar, então a integral no intervalo simétrico vale sempre 0, independente do valor da função ali, tá? Se a função é ímpar, a integral no intervalo simétrico vale 0, ok? Essas duas propriedades aqui, na verdade, da A3, A4, A5 e A6, são muito importantes, tá? Então, eu recomendo que vocês decorem essas quatro, porque a gente vai usar muito, 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 ok? Cara, eu sei que fazer extensão da função, essas propriedades, é muita coisa para você lembrar. Então, e às vezes podem ser conceitos novos para você. Então, ó, você vai vir aqui embaixo, ó, e vai fazer todos os muitos exercícios que se encontram aí, tá bom? Vai destruir essa parte de extensão de funções, ok? Dá uma paradinha, faz esses exercícios.